Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida e sobre a sua família, hoje e sempre. Amém? E eu agradeço a você que chegou aqui hoje, muitas vezes desanimado, cansado, mas você está aqui firme e forte. Irmãos, todos os dias na oração da manhã, às 5 horas da manhã, e também na oração da noite, às 6 horas da noite, eu tenho trazido aqui mensagens abençoadas, sempre baseadas na Bíblia, porque eu creio que é a palavra do Senhor que deve nos alimentar todos os dias. Infelizmente, nós estamos numa época onde as pessoas só se alimentam de lixo. Essa é a verdade, irmãos. É tanta notícia, é tanta tragédia, mensagens o tempo todo nas redes sociais, fotos que muitas vezes você não quer ver, mas aparecem na sua frente, no feed, não é assim? E aquilo você tem que policiar, você tem que vigiar para não cair em tentação. Então, irmãos, nós não podemos perder o foco. Por isso que eu te convido a estar aqui comigo todo dia, porque esse é o momento de nos fortalecermos em família, família na fé. Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu quero trazer aqui hoje uma mensagem que vai trazer um conforto muito grande para você, que muitas vezes ora, parece que não teve resultado, parece que você muitas vezes se frustra por isso, mas eu quero trazer aqui também um encorajamento. Então fique comigo até o final, porque eu quero orar de forma específica por você também. E é importante também que você esteja inscrito aqui no meu canal. É só você clicar no botão inscrever-se e do lado vai aparecer um sininho. Ative o sininho da notificação para você não perder nenhum vídeo que eu colocar, tá bom? Então vamos lá. Irmãos, eu estava lendo aqui uma passagem lá em Atos capítulo 12, o versículo 1 ao 5, que fala sobre a libertação que Pedro recebeu. E eu observei uma coisa ali que eu acredito que é onde o Espírito Santo quer tocar no seu coração. Eu vou ler para você, depois eu te explico. Olha o que está escrito. O rei Herodes começou a perseguir violentamente algumas pessoas da igreja. Ele mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Quando Herodes viu quanto isso agradava os judeus, ele prendeu também Pedro e depois lançou-o na cadeia sob a guarda de 4 escoltas, cada uma com 4 soldados. Enquanto Pedro estava no cárcere, a igreja orava fervorosamente a Deus por ele. Amém? Irmãos, deixa eu contextualizar aqui. Aqui nós vemos Herodes, ele estava perseguindo violentamente algumas pessoas da igreja. E o que aconteceu? Ele mandou matar Tiago à espada, ou seja, ele simplesmente fez isso aqui, ó. E aí o que acontece? Depois disso, ele percebeu que os judeus se agradaram disso, porque os judeus não queriam aceitar esse Cristo que tinha vindo, morreu, eles não acreditavam que ele ressuscitou e que ele era o Filho de Deus, certo? Eles eram apenas religiosos. E a Bíblia diz que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E aquelas pessoas não amavam Pedro, Tiago, eram inimigos deles. Então, assim que ele mandou matar Tiago, ele teve a ideia, eu vou prender Pedro também. E foi então que quando ele prendeu Pedro, ele colocou 4 escoltas com 4 soldados cada em volta de Pedro, ou seja, era para não ter como fugir mesmo. Só que tem um detalhe, irmãos, aqui está escrito, ó, enquanto Pedro estava preso no cárcere, a igreja orava fervorosamente por ele. E eu comecei a refletir uma coisa aqui. Em primeiro momento, Tiago acabou morrendo. E eu imagino que a igreja orou fervorosamente por Tiago também, da mesma forma que oraram por Pedro. Estava tendo um avivamento, os irmãos estavam muito unidos em oração, orando o tempo todo. Só que, irmãos, por que será que Deus não livrou Tiago? Por que será que a igreja, é isso que eu quero te falar, ó, a igreja continuou perseverando em oração, mesmo tendo uma resposta como não no começo? Pensa comigo uma coisa, Tiago ele foi morto. Será que as pessoas não eram para desanimar e pensar assim: nossa, mas a gente orou tanto por Tiago e ele acabou morrendo. Por que será que Deus não atendeu a nossa oração? Só que, irmãos, a igreja, ela estava tão cheia de fé, de esperança, de confiança no amor do Pai, que ela não questionou a Deus, não duvidou. Ela simplesmente continuou orando fervorosamente. Deixa eu te falar uma coisa aqui, olha, você chegou aqui hoje, muitas vezes você está frustrado, sabe? Porque parece que nada dá certo, parece que a sua vida é um deserto após o outro, é problema atrás de problema. Meu irmão, continue perseverando em oração. Não queira entender todas as coisas. A Bíblia deixa muito claro que Deus tem um chamado na vida de cada um e Deus é fiel para completar a boa obra que Ele começou na vida de cada um. E aí fica a pergunta, será que Deus já não tinha completado tudo o que Ele tinha para fazer na vida de Tiago? E eu acredito que sim, irmãos. E talvez você até pense assim, será que Deus amava mais a Pedro do que Tiago? Porque Deus poupou Pedro.
e não Tiago. E eu tenho que te falar que isso não tem nada a ver. Sabe por quê? Tiago era um dos discípulos mais chegados de Jesus. Era um homem extremamente fiel a Jesus, um homem que amava o Senhor. Mas tem coisas que a gente não explica, irmãos. Tem coisas que a gente simplesmente não tem explicação. Se você me perguntar pessoalmente, eu também não vou saber todas as respostas. E o rei Salomão, ele chegou a dizer, assim como você não sabe quando como os ossos de um bebê são formados no corpo de uma mãe, assim também são as obras de Deus, são infinitamente maiores do que a gente consegue imaginar. Nós vimos como se fosse um vulto, sabe? Porque ainda é muito pouco perto do que Deus faz nos bastidores. Então, irmãos, outra coisa que nós precisamos pensar também, Deus, ele quer povoar o céu. Esse é o propósito do Senhor. E a Bíblia diz que Deus se alegra com a morte dos seus santos. Ou seja, não porque Deus se alegra com a morte em si, mas sim com a recompensa daquele que foi fiel até a morte. Ou seja, Deus deseja que nós reinemos com Ele para todo sempre, ao lado de Jesus. E eu não tenho dúvidas, Tiago, ele foi promovido. Amém? Quando um cristão morre, ele simplesmente muda de endereço. Ele foi promovido, na verdade, porque a nossa verdadeira morada é no céu com Jesus. Amém? Nós vemos um exemplo disso na vida de Estevão. Foi o primeiro mártir, o primeiro jovem a morrer por Jesus, a primeira pessoa. E se nós olharmos com a visão humana, nós ficaríamos com dó dele. Na verdade, ele viu Jesus em pé, à direita do Pai. Jesus levantou para aplaudir aquele homem, tamanha a fé dele. Então nós devemos ter essa visão espiritual das coisas, visão eterna. Amém? Glória a Deus. E aqui a Bíblia diz que a igreja orou fervorosamente por Pedro. E o que aconteceu? Deus livrou Pedro. Deus enviou um anjo lá no cárcere. Pedro estava dormindo. O anjo cutucou ele e falou: Pedro, levanta daí, coloca sua roupa, calça sandálias, porque eu vou te trazer um grande livramento aqui hoje. E as correntes, que estavam nos pés, nos braços, simplesmente caíram, e ele abriu a prisão. E Pedro saiu daquele cárcere e ele achava que era uma visão que ele estava tendo, ou um sonho. Na verdade, era o próprio anjo de Deus que estava com ele. E quando Pedro chegou na casa dos irmãos, os irmãos acharam que era um fantasma. É isso que a Bíblia diz. Eles literalmente acharam que era um fantasma. Por quê? Foi um milagre grandioso, foi uma obra tremenda. Mas o que eu quero te falar aqui hoje é justamente sobre isso. Nós precisamos orar continuamente e fervorosamente, tá certo? Não é simplesmente aquela oração que você faz: Pai, em nome de Jesus, me abençoe, amém. Não, irmãos, é fervorosamente, é constantemente, é persistentemente, amém? Glória a Deus. E antes de nós orarmos, eu quero só ler mais uma passagem muito interessante, talvez você não conhecia, em que Jesus falou lá em Lucas capítulo 11, o versículo 5 ao 9. Presta muita atenção no que Jesus disse e nós já vamos orar em seguida. Olha o que ele disse: Suponha que você fosse à casa de um amigo à meia-noite para pedir 3 pães, dizendo: Um amigo meu acaba de chegar para me visitar e eu não tenho nada para lhe oferecer. E ele respondesse lá de dentro: Não me perturbe, a porta já está trancada e minha família e eu já estamos deitados. Não posso ajudá-lo. Eu lhes digo que, embora ele não faça por amizade, se você continuar a bater a porta, ele se levantará e lhe dará o que precisa por causa da sua insistência. Olha o que Jesus disse. E Jesus completa dizendo: Portanto, eu lhes digo, peçam e receberão, procurem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Amém? Irmãos, eu creio que Deus está falando com cada um de nós aqui hoje. Escreva aqui nos comentários: Senhor, me ajude a perseverar até o fim. É isso que nós precisamos, irmãos. Jesus disse: olha, suponha que você fosse à casa do seu amigo meia-noite. Pensa, irmãos, meia-noite, chegasse lá e pedisse: amigo, me dê 3 pães, sabe por quê? Veio uma pessoa me visitar, eu não tenho o que oferecer para essa pessoa, eu estou muito preocupado. E aí o irmão, esse amigo seu, ele chega e diz assim: meu irmão, não me perturba, faz o seguinte, a porta já está trancada, minha família já está dormindo, está todo mundo deitado, eu não vou ajudá-lo, pode ir embora daqui. E naquele momento, Jesus completa dizendo: olha, talvez esse amigo aí não faça pela amizade em si, mas pela persistência, porque se você continuar batendo na porta, ele vai levantar da cama, ele vai fazer o que for preciso. E da mesma forma, Jesus está dizendo: meu irmão, tem que ter perseverança. A igreja estava orando fervorosamente, com insistência, mesmo já tendo recebido um não, quando Deus permitiu a morte de Tiago. Da mesma forma, persevere nos caminhos de Deus. Eu creio que esse é o recado do Espírito Santo. Irmãos, deixa eu falar uma coisa aqui, não se esqueça disso aqui jamais. Quando as coisas começam a ficar muito difíceis, é um sinal claro de que está para chegar a vitória, amém? A bênção na sua vida. Quando o dia começa a ficar mais escuro, ali de madrugada, é sinal que o sol está para nascer.
Sabe, irmãos, muitas vezes eu já passei por isso, eu acredito que também. Às vezes o inimigo se levanta tanto, a gente não entende o porquê. Na verdade, é porque o inimigo ele consegue imaginar, prever o que Deus está para fazer na sua vida. O inimigo ele tem acesso ao mundo espiritual, irmãos. Ele sabe quando os anjos são liberados para te entregar a bênção. Então, quanto mais luta, quanto mais perseguição, quanto mais opressão, maior vai ser a sua vitória, amém? E a sua decisão durante esse período do processo, do deserto que você está passando, aquilo que você fala, aquilo que você faz, aquilo que você pensa nesse momento vai garantir em quanto tempo você vai sair desse deserto. Sabe, irmãos, tem pessoas que ficam tantos anos no deserto remoendo a amargura, remoendo a frustração, remoendo somente as coisas ruins que deram errado, sabe? Aquelas coisas que não adianta você trazer na sua memória. Quanto mais você ficar pensando nisso, maior vai ser o atraso de Deus, dos planos de Deus de se cumprir na sua vida. Então tenha a partir de hoje uma atitude de fé e Deus vai honrar a sua fé. Pare de focar no problema, para com isso, comece a agradecer pelo seu livramento, pela sua vitória. Jesus disse, tudo que você pedir e crer que já recebeu, assim será com você. Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu vou ungir aqui as minhas mãos com óleo, o óleo da unção, e eu quero agora orar por cada um de vocês de forma específica. Olha, você não chegou aqui por acaso, a vitória vai ser muito grande e um dia você vai entender, nossa, por isso que eu passei tanta luta. Irmãos, se eu estou aqui falando para vocês hoje, foi em cima de muita luta, muito sofrimento, mas ao mesmo tempo, adorando sempre ao Senhor. E como é bom quando você renova a sua fé, a sua alegria no Senhor, não é verdade? E através de uma oração apenas, Deus pode mudar a sua história da noite para o dia. Então nós vamos orar, eu vou estender as minhas mãos aqui, ó. Eu quero que você feche os seus olhos e concentre-se no Altíssimo. Eu já sinto aqui a presença do Espírito Santo. Então vamos orar em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu me coloco na Tua presença maravilhosa neste momento e eu começo essa oração, meu Pai, te agradecendo. Obrigado, Jesus, pelo ar que respiramos. Obrigado porque a cada manhã as Tuas misericórdias se renovam sobre a nossa vida. Oh, meu Deus, o que seria de nós se não fosse a Tua presença? Se não fosse a Tua graça e misericórdia, não estaríamos aqui, certamente. Mas Deus, eu te agradeço porque existem aqui, meu Pai, pessoas que antes estavam desanimadas, remoendo o passado, remoendo a dor do luto, da tristeza, daquilo que se foi. Pai, nos ajude a olhar para frente, olhar fixamente em Jesus e orarmos com confiança, com perseverança, fervorosamente. Oh, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço por esta porta que o Senhor abriu. Quantos milagres, quantas bênçãos. Eu creio, meu Pai, que existe um favor do Senhor sobre a minha vida, sobre a vida dos meus irmãos. Eu creio que essa corrente de fé e de oração não vai se quebrar. O inimigo tem se levantado, mas é para cair. E nesse momento, meu Deus, eu te peço um revestimento espiritual. Blinda, Senhor, a nossa casa, a nossa família. Derrama, Jesus, do teu sangue sobre os nossos parentes e familiares, sobre os nossos amigos. Tem misericórdia, Senhor. Essa pessoa que está enferma, essa pessoa que foi desenganada pelos médicos. Cura, Jesus. Estende as tuas mãos, Senhor, que não sejam as minhas mãos, mas sejam as tuas, tocando em cada corpo, em cada mente, em cada coração. Oh, meu Deus e meu Pai, eu creio que hoje o Senhor está fazendo uma obra tremenda. Eu creio que hoje o Senhor está curando, libertando e transformando vidas. Senhor, abra a porta de emprego também. Dá, Senhor, a condição dessa pessoa trazer o sustento para casa. Abre portas de emprego, de trabalho. Senhor, dá ideias novas para ganhar dinheiro, que essas pessoas possam ter não somente para elas, mas também para abençoar outras vidas. Eu repreendo agora toda maldição, toda palavra contrária que foi lançada contra o teu povo, em nome de Jesus. Satanás, bata em retirada, você não tem poder contra a minha família, contra a minha casa, contra os meus irmãos, contra a família deles. Em nome de Jesus está repreendido todo mal. E Jesus, acampa os teus anjos ao nosso redor. Eu creio que o Senhor vai nos proteger, nos guardar e nos guiar de acordo com a tua vontade. Ó Senhor, nos dê um coração obediente, disposto a ouvir não somente o sim, mas também o não. Ainda que nós estejamos pedindo algo e ainda que a gente esteja perseverando, Pai, nós não queremos nada que não venha de Ti. Então, se o Senhor falar não para nós, nós vamos entender e nós vamos mudar o foco da nossa oração a partir de hoje. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Aleluia.